Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que grandes e poderosas coisas aconteçam na vida dessa pessoa. Oramos para que seus sonhos se realizem e o nosso maior sonho venha a acontecer, que é toda a nossa casa, toda a nossa família, conhecendo e tendo experiências com Jesus Cristo, todos eles salvos, todos eles transformados. E oramos também para os demais sonhos, para que o Senhor nos dê provisão, para que o Senhor libere intervenção, para que o Senhor mande as pessoas certas, as conexões certas, nos abra as portas de oportunidade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está sobrecarregada, cansada, fadigada, que ela receba um alívio em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Senhor Jesus, que o alívio entre agora na vida dessa pessoa, que haja um refrigério na vida dela, haja um refrigério. Eu quero declarar: Deus está cuidando de tudo. Todo aquele que está crendo, todo aquele que está orando junto aqui, nesse momento conosco, que essa pessoa tenha resposta das suas orações, daquilo que ela está pedindo, daquilo que ela está buscando, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado amarras espirituais, toda a ofensiva das trevas contra a vida dessa pessoa, nós oramos para que não prospere. Que toda resistência espiritual, barreiras que o inimigo levantou, que cessem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela saúde, Pai, para que o poder de Deus toque no corpo físico, nas emoções, na saúde emocional da alma, que haja cura, que haja saúde, que haja restauração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós dizemos a todo mal: renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida. Colocamos nossa fé em Jesus e na Sua palavra. Amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nenhum mal prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Deus é justo, Deus é Pai e não desampara, e está no controle de todas as coisas. Creia, pare de ansiar o teu coração. Não fique nervoso com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, seja o que for. Eu tenho essa palavra para a tua vida: descanse em Deus, confie em Deus. Ele não desampara. Nunca, nunca desampara. Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida, na nossa família, no que está acontecendo no mundo. Deus está no controle de todas as coisas. O homem só vai até onde Deus permite. Guarde isso. O homem só vai aonde Deus permite. Se Deus não permite, o homem não vai. Então confie em Deus, confie no plano de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que a sua mentalidade foi cauterizada por ensinamentos incrédulos, por pensamentos limitantes. Pessoas que não veem o sobrenatural, pessoas que não veem o que Jesus Cristo veio trazer. E eu quero dizer para você: se conecte a Deus. Se conecte a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor tem bons planos para nós. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Maria Grácia, e ela escreveu assim: demorei 9 meses para enviar o meu testemunho, porque hoje chegou o nosso milagre. Orei junto com o Senhor pela minha nora para que engravidasse. Eles moram nos Estados Unidos e quando vieram para o Brasil no final do ano, ela já estava grávida. Porém, ao fazer o ultrassom,
morfológico no dia 2 de dezembro, foi detectada uma alteração muito significativa. Voltaram arrasados e eu ainda mais, mas eu pensava, se foi Deus, Ele vai cuidar. Foram meses de angústia, dúvidas e intercorrências, mas hoje ela nasceu, linda como uma flor, perfeita. E eu estava ajoelhado orando. Também sou aluna da Academia Kindle e estava ouvindo o Senhor quando recebi a foto dela. Glória a Deus e ao Senhor por esse intercessor fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? Não apenas para curar, mas para manter o nosso milagre. Deus é fiel. Você pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade infinita na nossa vida. Deus me deu uma palavra que está em Provérbios 12:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quem não ouve ninguém, a Bíblia diz que cai. Quem não ouve ninguém, cai. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Com quem que você tem se aconselhado? Nós temos que entender uma coisa. Nós podemos ter muita intimidade com Deus e aprender a consultar o Espírito Santo para tudo. Mas não podemos nos esquecer que Deus, Ele usa pessoas para nos aconselhar. Em momentos sombrios, de desafios grandiosos que vivi, Deus falou comigo, mas Ele também usou pessoas piedosas para me darem conselhos em momentos que eu estava precisando. Tem gente que não consulta ninguém e acaba caindo, como a Bíblia diz. Mas há outros que consultam, que se aconselham com pessoas, mas se aconselham com gente que não tem temor de Deus, gente que não sabe aconselhar, gente que não tem a sabedoria de Deus e também acaba caindo, porque se aconselhou, mas se aconselhou com a pessoa errada. Você tem que entender que o conselho certo é vida, mas o conselho errado é morte. E há pessoas que não entendem nada de nada do que você está buscando no conselho. E como que vão te ajudar? Como que você vai buscar um conselheiro que não entende daquilo que você está precisando? Então, se eu estou precisando de uma solução jurídica, eu tenho que procurar um profissional na área jurídica, que vai me dar o conselho certo. Agora, se eu estou com um problema de saúde, eu tenho que buscar um conselho médico. Eu não posso estar gastando meu tempo e estar emprestando meus ouvidos para gente que não pode me ajudar, que não pode me aconselhar da maneira certa. Tem pessoas que estão buscando conselheiros errados e é por isso que estão tendo tantos prejuízos e perdas. Eu já vi muita gente se aconselhar com gente errada e ter perdas gigantes na sua vida. Então, busca os conselheiros certos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Sabe por quê? Porque daí você busca informação. Informação. Para tomarmos decisão, precisamos de informação. Informação do céu, informação certa da terra. Então, primeiro a informação do céu e depois a informação certa da terra. E enquanto você não tiver as informações certas, não vá adiante. Enquanto você não tiver as informações certas, não tente fazer algo diferente. Aguarde até você ter todas as informações, para que você possa decidir de forma certa, equilibrada e debaixo da direção de Deus. As pessoas precisam buscar bons conselhos, mas elas precisam também da direção de Deus nas suas vidas. E preste bem atenção, tenha ouvidos para ouvir.
Não seja o tipo de pessoa bruta que não ouve ninguém. Não ouve ninguém, não se dobra a ninguém, não quer receber ajuda de ninguém, não se aconselha com ninguém. Vai parar onde? Vai parar onde? O orgulho, a soberba, precede a queda. Então a Bíblia fala que quem não ouve conselhos cai. E diz que o orgulhoso também cai. Ou seja, tem coisas que nos levam à queda. O orgulho me leva à queda. Não ouvir as pessoas me leva à queda. Agora, como que eu posso evitar isso? Rendendo o meu coração a Deus, à sabedoria de Deus, aos princípios espirituais, aos princípios divinos. Eu não posso deixar com que a falta de bons conselhos, a falta de direção me faça cair. Por isso, eu preciso buscar a Deus com humildade. Eu preciso me entregar a Deus cada vez mais. Eu preciso estar mais próximo de pessoas que podem me ajudar. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho repetido essa palavra. Porque pessoas que se isolam perdem. Pessoas que se isolam não prosperam, não crescem, não avançam. Você precisa render o seu coração a Deus, aos ensinos de Deus, à sabedoria divina. Eu duvido que você vai encontrar mais sabedoria do que na palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, seguir as instruções de Deus vai levar você a uma vida extraordinária. O que tem de gente hoje que está profundamente arrependida por não ter buscado conselho no investimento, um conselho certo. O que tem de gente arrependida que, ouviu pessoas erradas e que foi parar na lama, na sarjeta, porque não rendeu seu coração a um conselheiro fiel. Nós precisamos de conselheiros fidedignos, pessoas maduras, pessoas que tenham conhecimento, pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas que têm Deus no coração. Não adianta você ouvir uma pessoa que não tem Deus. Ela vai dizer para você, tá ruim, separa, tá ruim, vende, não tá bom, sai daí. São pessoas que tudo levam para um entendimento natural e falta para eles um discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que tenha discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que pode ajudar você, que pode, lhe dar um conselho precioso para mudar a tua história, para mudar a tua vida. O que tem de gente que veio se aconselhar e que estava numa rota de perder milhões e que por meio de um conselho evitou perder os recursos de uma vida. O que teve de gente que estava numa colisão de destruição por meio de, conselhos errados, de fazer uma sociedade, de separar, e que isso tudo foi evitado com sabedoria de Deus, com direção do Espírito. Nós evitamos perdas na nossa vida quando damos ouvido às pessoas certas, aos conselhos certos. Agora, por que o Espírito Santo colocou você aqui nessa oração? Não foi só para orar. O Espírito Santo colocou você aqui nessa oração também para evitar com que você caia num erro e que depois leve anos para consertar. Então peça conselho certo, peça a direção certa, caminhe numa sabedoria de Deus, para que você não venha pagar o preço, para que teus filhos não venham pagar o preço de alguém que não deu ouvidos, de alguém que não rendeu o seu coração. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado e dar ouvidos à sabedoria divina, nos render à direção de Deus, nos render aos conselhos de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro, para o futuro da nossa casa, para o futuro da nossa família. Precisamos estar rendidos ao Espírito Santo, rendidos à direção do Senhor. E se fizermos isso, caminharemos protegidos,
seguros, em paz e guardados do mal. Nós vivemos tempos onde o mundo está mudando muito rápido, onde as oscilações econômicas, sociais, mudam a cada momento. E se não tivermos a sabedoria divina, se não tivermos a sabedoria divina para conduzir a nossa vida com temor de Deus, com direção, nós podemos ter perdas. Nós podemos sacrificar o futuro da nossa família por não darmos ouvidos a Deus, por não darmos ouvidos às direções do Espírito Santo. Por isso, meu conselho para você é: faça tudo com sabedoria e dê ouvidos a conselheiros, caminhe com pessoas, não se isole, frequente ambientes que tenha pessoas maduras, que tenha pessoas que possa lhe ajudar. Tem gente que, parece que faz uma força para não andar com ninguém. Você não sabe que esse caminho não é bom. A melhor coisa que tem é você andar em unidade com pessoas que pensam como você, com pessoas que ajudam você e não atrapalham. A melhor coisa que tem é você contar com bons amigos, é você contar com mentores, com bons pastores, bons líderes. Agora, quem caminha sozinho vai ter perdas. É a Bíblia que diz, não é eu. A Bíblia diz aqui: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a palavra que nunca falhou. Nunca falhou. Sem conselhos, cai. Sem conselhos se perde oportunidades boas. Sem conselhos, sem uma sabedoria, sem uma direção do Espírito Santo, cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Eu volto a dizer, não é eu, é a palavra. Não é eu, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra que sabe mais do que eu e mais do que você. É a palavra. A palavra está dizendo. Creia na palavra de Deus, ela nunca falhou, ela não vai falhar com você. Eu digo para as pessoas isso. Deus nunca falhou comigo, Ele não vai falhar com você. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo poderoso. Quero também lhe convidar domingo agora, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, com geada ou sem geada. Nós vamos ter um grande culto, domingo às 9h30 da manhã, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, te espero domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Posso contar contigo? Vou contar contigo. E também vamos fazer um ato profético. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir que você deixasse sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus contatos, compartilhe nas suas redes sociais. Seja um abençoador na vida de pessoas. Seja um abençoador, compartilhe essa oração. Também quero falar para você rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Estamos muito felizes com o que Deus está fazendo através desse livro. Tem muita gente que está sendo abençoada através desse livro aqui. É um devocional. Leia a sua Bíblia e depois receba os ensinos preciosos a cada dia que estão aqui nesse livro. E esse aqui é o livro Sonhos. É um livro profético. Deus fala conosco através dos sonhos. Nosso espírito não dorme, nosso corpo dorme, mas nosso espírito não, porque nós somos um ser tricotômico. Eu sou espírito que tem uma alma e habito num corpo. Você também. Deus nos criou como seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos num corpo físico. Nosso corpo descansa à noite, mas o nosso espírito nunca dorme. Esse livro aqui fala um pouco sobre isso, vai te abençoar muito e você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu já perdi as contas de quantas pessoas tiveram livramentos de Deus através dos sonhos, de quantas pessoas foram abençoadas através de encontros proféticos que tiveram com Deus. Deus revela, Deus fala e nós temos que
crer na sua voz. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca teus sonhos aqui nos comentários e vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pedimos ao Senhor, nos envia as pessoas certas para nos darem conselhos. Nos envia, Pai, nos envia os conselheiros que precisamos na nossa vida. Desvia o mal da nossa casa, desvia o mal do nosso trabalho. Pedimos, Pai, que o Senhor guarde todas as coisas que dizem respeito a nós, aonde o nosso nome está envolvido. Livra-nos de toda cilada, livra-nos de todo laço e traga a Tua paz, Tua alegria, Tua prosperidade, direção e favor sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para que todo aquele, Pai, que está para tomar decisões importantes, que o Senhor coloque as pessoas certas no seu caminho, para ajudá-lo, para livrá-lo de todo mal e para conduzi-lo com extrema sabedoria. Ajude essa casa, Pai, a se manter firme na Tua palavra e na Tua presença. Senhor, dá sabedoria a Teus filhos, dá graça, dá favor e que cada sonho seja realizado segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. O que for para bênção, o que for para glorificar o nome de Deus, o que for para prosperar essa casa, o que for para prosperar essa família, o que for para abençoar a vida de outras pessoas, Pai, coloca a Tua mão e libera as ferramentas, as condições, as provisões, as conexões para que essa pessoa consiga realizar seus sonhos. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor tire todo o aperto no peito, da pessoa que está com o peito apertado, da pessoa, Pai, que está nervosa, toda pessoa, Pai, que está com problemas. Nós oramos agora apresentando tudo a Ti e pedimos uma intervenção no nome de Jesus Cristo. Haja uma intervenção, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, o câncer, a alergia, as dores rendam-se ao senhorio de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que esse pâncreas funcione, fígado, rins, coração. Pedimos a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Tira o peso espiritual deste ambiente, o peso espiritual que essa pessoa sente, aquilo que atordoa, aquilo que perturba. Sai, sai, em nome de Jesus Cristo. E que entre alegria nessa casa, entre paz, entre saúde, entre a vida de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração. Mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. E amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Até mais e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos por uma transformação total dentro dessa casa, dentro dessa família. Meu Deus, quebra agora
todo tipo de influência, de maldade, de inveja, todo tipo de opressão, de peso, de fardo, da pessoa, meu Deus, que está sendo alvo de perseguição. Nós oramos agora para que o Senhor a livre de todo mal. Oramos também para que o Senhor fortaleça os desanimados, os que estão cansados, exaustos. Manda da tua força, do teu poder, da tua graça. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar, para nos salvar. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele ressuscitou. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Pedimos o perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que as Tuas misericórdias cerquem a nós e a nossa casa, como está escrito na Tua palavra, bondade e misericórdia, cercando a nossa vida constantemente, Pai, em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra viva, uma palavra que certamente vai trazer transformação para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários exatamente assim que eu vou falar para você. Escreve assim: não posso perder a minha bênção. Escreve aí: não posso perder a minha bênção. Já já você vai entender o que significa isso. Antes disso, eu quero compartilhar um testemunho da Jerusa. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e a você que tem orado por nós. Quero aqui, com imensa gratidão ao Senhor, deixar o meu testemunho. Fiz um ultrassom das mamas em outubro do ano passado e o exame apontou cistos e nódulos. Fiquei muito preocupada, mas continuei orando e confiando no Senhor, crendo que voltaria lá e não teria mais nada. Para a glória do Senhor, voltei e graças a Deus meu exame está normal. Obrigado, profeta, que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus é fiel. Jerusa, Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que me dá ânimo a permanecer firme dia após dia, servindo o Senhor, é porque eu sei que Ele está vivo. Ele é o Senhor. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Lucas capítulo 15, verso 11, que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu vou ler só até aqui, poderia ir até o fim, mas eu vou ler só até aqui. Eu quero que você entenda que esse filho tinha tudo o que ele precisava. Esse filho tinha amor, esse filho tinha uma casa, esse filho tinha pão na mesa, comida abundante. O pai dele, provavelmente um empreendedor, onde tinha muitos empregados trabalhando para ele, e ele tinha uma vida boa. Um belo dia, esse jovem chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. E ele pega a parte dele, mesmo tendo tudo em casa, mesmo tendo uma vida feliz, mesmo tendo uma vida plena, uma vida abençoada, ele pegou o que pertencia a ele, o que era de direito dele, e a Bíblia diz que partiu, foi embora para uma terra distante. E nessa terra distante,
ele gastou tudo. Gastou com boemia, com noitadas, com mulher, gastou de uma forma extravagante. Vai que o dinheiro acaba. O dinheiro foi embora e ele então teve que se alimentar. E ele não estava conseguindo emprego. Então ele foi trabalhar numa fazenda por comida. Cuidava dos porcos e comia a comida dos porcos. Nem salário ele tinha. Aí ele lembrou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me humilhar para ele. Nós temos que ter uma memória constante de como Deus tem nos abençoado, de como Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Saúde que Deus tem nos dado, paz que Deus tem nos dado, prosperidade que Deus tem nos dado, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família, sua fidelidade, seu amor, respostas de oração, portas abertas, coisas que Deus trouxe crescimento na sua vida. Você sabe que não foi apenas o seu trabalho duro, foi a bênção de Deus, foi o favor do Senhor. E quando nós trazemos à memória, como diz lá em Lamentações capítulo 3, o que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que nos animar, nós temos que ficar felizes por tanta coisa boa que Deus ele opera, por tanta coisa boa que Deus tem mandado para a nossa vida. É que nós sempre temos eu posso dizer, uma falha muito grande de pensar que não está bom, de pensar que não é suficiente. Deus mimando esse filho, abençoando a vida desse rapaz perto do pai, ele trabalhando, o irmão trabalhando, o pai trabalhando, e Deus abençoando a casa. Mas esse filho não o reconheceu. Quantas vezes a gente não reconhece as bênçãos de Deus e começa a reclamar? Reclama do que não está bom, reclama de muito trabalho, reclama que está muito cansado, reclama de tantas coisas. Temos que ser mais gratos, temos que agradecer mais. Você tem que agradecer por você ter um trabalho, você tem que agradecer por você poder entrar num carro e ir para o seu trabalho, viajar com a sua família. Deus tem lhe abençoado, Deus tem derramado graça sobre a sua vida, Deus tem derramado favor sobre você. Tem coisas tão boas que Deus tem operado nas nossas vidas, coisas que nós nem imaginávamos que Ele tinha preparado e que estamos vivendo isso. Por isso, devemos ter cuidado, não só com os ataques de Satanás, mas com a nossa própria tolice. Porque o homem, a Bíblia diz que isso já vem lá de trás. No deserto, o povo murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés e teve consequência. Nós temos que nos arrepender de reclamar demais, nos arrepender de estar muitas vezes empurrando a vida, sabe? Empurrando em vez de celebrar, em vez de trabalhar alegremente, em vez de reconhecer as bênçãos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das qualidades de Davi é que ele estava sempre exaltando a Deus e ele estava sempre lembrando do que Deus fez na vida dele. Pessoas que tiram o foco de Deus daqui a pouco estão atacando umas às outras. Pessoas que tiram o foco delas de Deus, daqui a pouco elas estão se degladiando entre elas. Tem que lembrar o que Deus fez na tua vida. Tem que lembrar o que Deus tem operado, o que Deus te deu. O que Deus te deu é bênção. O que Deus te deu está abençoado. O que Deus te deu tem o favor de Deus. O que Deus te deu tem sido também uma das, eu posso dizer, sentinelas de Deus na tua vida, porque o que Deus nos dá é guardado por Deus e sustentado por Deus. Adão e Eva não souberam o que fazer com isso, porque eles tinham um paraíso
que era sustentado por Deus. E eles não souberam lidar com isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, porque reclama, porque menospreza, sai dos lugares que Deus havia colocado. Olha o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Se você olhar, ele saiu do lugar da bênção. Às vezes saímos do lugar da bênção. E hoje, o que eu mais peço a Deus, é que eu não quero sair da direção dele. Eu não quero sair do favor dele. Eu não quero me esquecer. Ele começou a passar dificuldade porque estava longe do projeto original de Deus, longe da vontade de Deus. Então, 1000 vezes, você fazer a vontade de Deus, você se entregar à vontade de Deus, do que você sair da vontade dele, do que você sair do propósito dele. O que nos sustenta é Deus, o que nos guarda é Deus, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar, que as pessoas sempre vão falar, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi. Você pode ser o mais justo, o mais correto, o mais íntegro, você pode ser perfeito, que só tem um que é perfeito, que é Deus, mas tentar ser o máximo perfeito. Esses dias eu vi um empresário falando que ele é muito perfeccionista e ele tenta fazer tudo com tanta perfeição, mas que às vezes essa perfeição atrapalha ele. Por quê? Porque só Deus é perfeito, certo? Agora, você tentar fazer o seu melhor, mesmo assim, você vai ser ridicularizado, criticado, perseguido, vão apontar o dedo para você. Sabe, as pessoas são assim. E enquanto houver terra, enquanto o homem não ter o encontro com Cristo verdadeiramente, ele vai ser assim. Hoje nós vemos tantas pessoas, sabe, saindo da direção de Deus por pressão dos outros, saindo da direção dos outros, saindo da direção de Deus, sabe, porque não se contentam com aquilo que tem, não se contentam com o que Deus deu, com a bênção que o Senhor colocou debaixo daquele lar. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus no nosso lar. Nós temos que reconhecer a bênção do Senhor nos sustentando, a bênção do Senhor, sabe, guiando a nossa vida. Eu creio que Deus fala, você sabe. Você que me acompanha aqui nas orações sabe que eu creio que Deus fala. E como eu creio que Deus fala, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem operado grandes coisas na minha vida. É por isso que eu digo para você, fica aonde Deus disse para você ficar. Fique e comece a se alegrar aonde Deus quer que você esteja. Davi estava lá passando pelo vale da sombra da morte, estava dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, você não vê uma pessoa negativa, você não vê uma pessoa querendo, sabe, assim, sair da presença de Deus. Eu não quero mais ser rei, eu não quero mais servir a ti, eu não quero mais esse propósito para minha vida. Você não vai ver Davi dizendo isso. Ao contrário, você vai ver ele exaltando, glorificando a Deus, você vai ver ele orando muito. Você vai ver, sabe por quê? Porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos reclamar menos, muito menos, e celebrar mais, adorar mais. Tem bênçãos que nós estamos perdendo por reclamar demais. Tem bênçãos que estamos perdendo porque estamos falando negativamente das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Comece a celebrar isso, comece a glorificar a Deus por isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também fazer um convite para você. Domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Inclusive vamos ter um especial de Páscoa na igreja. 15 minutos antes do culto começar, nós vamos estar ungindo os doentes e vamos orar por eles. Se você está doente, ou conhece alguém doente, leva essa pessoa domingo. Eu mesmo estarei orando, certo? Eu mesmo estarei orando por cada doente. Eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã.
O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Toda semana nós temos aula dentro da academia. Essa semana que vem agora nós vamos ter podcasts incríveis que nós vamos liberar para a academia. Já liberamos um quinta-feira, liberamos um ontem e vamos liberar outro terça-feira. E você vai ver como Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural, extraordinária e tremenda. Amém? Posso orar por você agora? Antes disso, eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para alguém. Compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas de você. Compartilha essa oração com alguém. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás do terror da noite. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Quero invocar o nome de Jesus em teu favor, e eu quero que você grave a palavra retrocesso. Retrocesso. Eu ouvi uma vez essa palavra e essa palavra ficou dentro do meu coração. Quando você deixa a direção de Deus, você entra num retrocesso. Você entra num retrocesso. E as nossas decisões, elas não são só naturais, elas são espirituais também. Então não retroceda do lugar da bênção. Para de reclamar. Te alegra aonde Deus te colocou, para você não perder a tua bênção. Tem gente que diz, não, mas não se perde bênção. Perde sim. Perde bênção. Bênção se perde. Certo? Conquistas espirituais se perdem por más decisões. Então grava isso no seu coração. Tenha cuidado. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e eu peço o teu favor sobre a vida dela e sobre a sua casa. Tira, Pai, todo o fardo pesado que ela tem carregado, tudo aquilo, Pai, que quer tirá-la do teu propósito, que quer tirá-la do lugar da sua bênção. Oramos agora para que tudo aquilo que tem sido enviado como um dardo, uma seta maligna contra ela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Guarda, Pai, a vida dessa pessoa, guarda a sua família, guarda, Senhor, os seus projetos. Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dessa pessoa sejam guardadas pelo Senhor, que nada saia da vida dela, que nada saia, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para ela, mas que o Senhor possa aumentar mais e mais aquilo que o Senhor tem dado e ela possa repartir aquilo que o Senhor tem colocado na vida dela. Oramos em nome de Jesus para que os atrapalhos saiam do caminho, para que as portas fechadas se abram,
para que toda amarra espiritual seja cortada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora. Toda enfermidade, câncer, alergia, todo problema no sangue, nos rins, no fígado, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. Toque, Pai, com o teu poder, toque com a tua graça e com o teu favor. E que essa família, Pai, que está orando junto comigo, seja visitada pelo teu poder agora, seja tocada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Pai, quebra todo tipo de amarra espiritual, desfaz todo tipo de laço do inimigo na vida dessa pessoa, tudo que é cilada, tudo que é armadilha, toda obra do caçador seja agora desfeita e nós declaramos que o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos fortalecendo. Demônios estão caindo por terra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor. Tua mão de poder, teu favor está na nossa vida, Pai. Nos reveste da tua presença, nos reveste do teu ânimo, Pai. No nome de Jesus, que uma alegria sobrenatural entre na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. E, Senhor, abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe o casamento. Dá força para essa pessoa, dá uma visão maior das coisas para ela e que ela possa contemplar a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria, Pai, a cada um de nós que estamos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe? Compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas e que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus Cristo guarde a tua vida, guarde a tua família. O Senhor é fiel. A sua benignidade dura para todo sempre. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.